Fala, galera! Tá entrando no ar a nova temporada da entrevista com os aprovados do Time Foco, o ERJ 2022. É com muita honra, com muita gratidão, com muito joelho no chão e agradecendo pra caramba que a gente estreia essa nova temporada, contando algumas das histórias dos alunos que passaram pelo Time Foco ao longo de 2021 e início de 2022, já que o último vestibular da UERJ rolou agora, no dia 20 de março de 2022. E eu costumo dizer, né, que o foguete da jornada acabou levando 30 calouros de medicina da UERJ diretamente desse time para a realização de um sonho. E isso significa muito na história de cada um deles, das famílias deles, mas também significa muito na nossa própria história. Então, a estreia de uma nova temporada como essa é sempre muito emocionante para mim e para os entrevistados e para alguns de vocês que vibram tanto junto com a gente cada vitória. Obrigada, viu, gente? Para estrear essa nova temporada, eu escolhi uma convidada que é muito especial para mim, que viveu momentos muito especiais da própria vida dela fazendo parte do time e saiu do time do jeito que tem que ser, aprovada e realizando um grande sonho, e é sobre isso que eu quero que ela conte hoje para mim e para vocês. Fica comigo que depois da vinheta a gente está oficialmente entrando nesse foguete e você vai conhecer a história da Osana. Com vocês, Osana! Oi! E aí, tá nervosa? Ai, gente, tô muito nervosa, tremendo daqui a pouco. Por isso que tu tava assim apertando, né? Tipo, fazendo um botox. Osana, se apresenta pra galera, tipo, nome, idade, bairro, sei lá, coisas da sua vida pessoal que você considere, assim, tipo, importante de quem tá te conhecendo aqui, ou vai passar a te conhecer um pouco mais profundamente aqui, que você considere, tipo, cara, isso é importante que as pessoas saibam sobre a minha história. Ai, gente. Oi, meu nome é Osana, tenho 21 anos, sou diretamente da Ilha do Governador, Rio de Traiu o Janeiro. fundão e foi para a Pois UERJ. é, melhor, né, do Rio. Bem Pedro Polêmicas, Ernesto. Não, polêmicas. eu queria começar dizendo uma coisa que eu acho bem relevante, assim, e que era o que me dava mais força também no meio do caminho, que a minha história é um pouco diferente. Eu não era uma boa aluna na escola. Gente, eu tive, assim, um ensino médio bem complicadinho. Eu lembro que muitas entrevistas eu vi, claro, cada um tem sua história, mas era sempre da galera falando: "Ah, eu já sabia que eu queria medicina, eu era um bom aluno, eu tinha boas notas". Só que aqui é diferente. Então, se você também não é um bom, não é que não é um bom aluno, mas Um aluno regular. Não era aquela, exatamente, o não é uma gênio. estrela, tá Aham. tudo bem. Não é a estrela que passa em medicina. Nem E só de riuca se fazem os exatamente, aprovados. Você era uma exatamente. Sângela. Sou uma Sângela, gente. E deu Total, bom. total. Mais ou menos Para isso. começar, já dá pra Pra galera começar, pra saber. começar. Tá, então Exatamente. conta. Vamos para esse ponto aí da Osana, ensino médio. Você já queria medicina ou não? Já, eu sempre pensei em medicina. Mas aí, como é que era esse sentimento do eu quero medicina? Todo mundo fala que medicina é difícil e você não se vendo brilhante. O que batia? Eu acho que era maturidade, porque eu sabia que era difícil, todo mundo sempre falou. Mas eu não tinha noção, então falava: ah, eu estudava assim, fazia a minha parte, no sentido do que era necessário, e eu falava: eu acho que quando chegar no terceiro ano, só estudar um pouquinho mais, porque o ambiente ao meu redor também era assim. Então, eu não vim de uma escola que ressaltava muito, que influenciava muito a gente estar ali estudando e tudo mais. Então eu falei: eu acho que é só chegar no terceiro ano, estudar mais um pouquinho. Dá um gás e pronto. E é isso, tipo, não sabia por que as pessoas falavam tanto assim, até que chegou no terceiro ano. Até que. E aí? E aí foi muito complicado. Ali eu me toquei de que, cara, realmente, eu vou precisar dar um pouco mais do que só estudar, um pouquinho.
Então, Aquele resultado do terceiro ano, tipo, não bateu nem perto. não, Foi aquela coisa de você falar assim, caraca! não, nem perto. Foi ali que eu acho que eu criei maturidade também pra enxergar Mas isso. doeu? Doeu bastante. Até que eu desisti. Aí falei, cara, eu acho Você que. desistiu? Eu acho que eu cheguei a contar só pro Rodrigo. Mas Você por chegou a 6 meses desistir? eu fiz um período de outro curso, Ah, lá na UFRJ mesmo. E aí, outra área completamente foi ciências matemáticas. Tipo, nossa! super fora da biológicas. Porque eu falei, cara, eu acho que realmente medicina não é pra Mas mim. batia aquela coisa. Eu lembro da entrevista da Isabela Navarro, que tá fazendo medicina na Unirio agora, na última temporada, que foi dos aprovados do Enem, né? E a Isabela, ela falou assim, ela falou aquela frase pesada e chocante, mas de quem também tem a coragem e a generosidade de abrir o coração, né? E ela falou que no caso dela, essa percepção de que ela não era genial, brilhante, que ela nunca ficava entre os melhores alunos, era uma coisa tão forte que ela realmente assim falava, cara, eu acho que eu sou burra. Você não chegava a Sim. esse ponto, ou você também, tipo, subjugava até sua inteligência, assim. Não, eu tive um grande problema. Essa história da escola, né, começou justamente quando eu fiquei de dependência em matemática no 9º ano. E aí aquilo virou um estigma sobre mim, sabe? Nossa, isso acontece Por isso muito. que eu levei o meu ensino médio dessa maneira. Tipo, Fraquinha, mediana. desanimada. Aham. Porque eu não recebia nenhum impulso. Eu realmente achava que, sabe? Então eu só fui levando, empurrando com a barriga. Eu fiquei, na verdade, no 9º e no 1º ano de dependência, 2 anos em matemática. Então, eu já não tinha conhecimento de como era o vestibular de medicina, da prova, né? Uhum. E 2, eu achava que, pra mim, era complicado. Então, eu carregava muito esse estigma, até que chegou. Teve uma época, claro, que você vai com esperança e, tipo, cara, eu acho que é só estudar mais um pouquinho no Aquela terceiro ano. esperança inocente, Exatamente, né? exatamente, definiu. Aquela esperança de quem ainda não entendeu que de fato o buraco é Aham, mais embaixo. Aí toma a sim, primeira porrada e fala: opa. E aí, quando você tomou a primeira porrada, foi quando você falou assim: realmente não vai dar pra mim. Aí você foi mudar de curso e exatamente. viver ali. Você foi tentar, talvez, buscar ser feliz. Será que eu consigo Sim. ser feliz? Desistindo da medicina? E aí, o que você encontrou nessa fuga? Nossa. Quando você tá no ambiente da faculdade é muito diferente, né? Você fica tipo, cara, isso que é essa matéria aqui, essa área aqui que eu vou levar pra minha vida. E até simplesmente um dia você acorda e você fica, cara, eu não me encaixo aqui nesse lugar, sabe? Não é pra mim. Eu, tipo, não tô vivendo com um propósito de verdade, sabe? Eu não tô vivendo o que eu sonhei por tanto tempo. Então, um dia eu simplesmente cheguei pros meus pais e falei, olha, tá Não dá complicado, eu mais. quero voltar a tentar, eu acho que vale a pena. Eu me formei em 2018, né? Então, isso era meio de 2019. E aí o Enem já tinha fechado. Aí eu falei, só sobrou o UERJ. E eu realmente não tinha muito conhecimento, então eu falei, eu vou estudar. Aí eu matriculei num cursinho e fui. Só que eu lembro que eu conheci, assim, pouquíssimas pessoas aprovadas. Era um ali, outro aqui, outro lá. Até que eu entrei no YouTube. Aí eu pesquisei. Como a vida dá Sim. voltas, e hoje é ela que tá aqui. Gente. E eu vi a entrevista sua junto com a Júlia. Acho que é Júlia Muniz. Júlia Muniz, pode ser, Foi, Médio que UERJ. tá quase se formando. Aí eu, Júlia Muniz, gente. a que falava que segurava a ponta da caneta e a resposta vinha. É Exatamente. Eu ela. lembro como se fosse ontem quando eu vi essa entrevista. Eu, gente, que curso é esse que aprova a gente pra UERJ que eu E não ainda por cima tem conheço? gente doida lá, né? Tipo a Júlia Muniz. Pois é. Aí eu conheci o foco. E E aí bateu aquela esperança, né? Agora não é, mais tão inocente, mas aquela sim, esperança, tipo, cara, se eu tenho que ralar pra ser aprovada, eu quero estar lá. exatamente. E aí Exatamente. você já veio em 2019 ou não? Em 2020? Agora eu não lembro mais. Já foi em 2019 que você Não, veio? eu fui só a reta final. Ah, por isso que eu tô na dúvida. É. Você veio na reta final, que foi a primeira jornada, que chamava Desafio da Aprovação Médio-ERJ. Aí teve o Foi curso de reta final. de 3 semanas que você ralava. Isso, É. total. Aí você chegou ali, naquele contexto. Sim, cheguei lá. Até, eu falei muito resumidamente, né? Mas foram muitos trabalhos emocionais também. Porque o porquê de eu fugir da medicina também tinha muito a ver com meu pai. Que em 2018 ele sofreu um acidente quando eu estava no terceiro ano.
Então, acho que inconscientemente a gente foge daquilo que machuca a gente, né? Uhum. Eu falei, cara, eu vou tentar outra área, tipo, sabe? Então, nesse meio tempo que eu fui para outra faculdade, acho que isso foi trabalhando emocionalmente em mim também. Tipo, retomar esse sonho, né? E aí encontrei o foco. E isso que você falou até me arrepiou, porque eu conheço a história, né, do teu pai e eu, cara, eu não consigo imaginar de verdade, assim, o quão duro foi pra você ali na adolescência, né, Uhum. com sonhos, cheia de projetos e ter que lidar com uma mudança assim muito radical. Então, obviamente que dentro dos limites do que você se sentir confortável, né? E para falar mais sobre isso, mas eu queria que você contextualizasse um pouco o que aconteceu com ele e como isso se relacionou e agora com as coisas ressignificadas se Muito. relaciona com a Osana médica. Então, caramba. É que bate uma nostalgia, assim, falando que você olha pra trás e você fica, cara, eu nem acredito que eu tô aqui, né? É. Porque tudo isso começou através de uma entrevista também que eu vi. Então, basicamente, quando eu estava no meio do meu terceiro ano, assim, que foi o ano que eu reacendi, sabe? Veio aquela esperança naquele tempozinho, aí eu comecei a estudar, entrei lá numa turma medicina, no colégio que tinha. E aí meu pai sofreu um acidente, ele ficou paraplégico, né? E foi muito complicado, e, tipo assim, ele ficou em coma durante um bom tempo. Então, nesse meio tempo, eu sou filha única, eu tinha que segurar a barra da minha mãe, Uhum. porque era bem complicada a situação. Mas eu também tinha que segurar a barra minha, sabe? Então era assim, eu basicamente ia pra escola com meu pai sem saber o que O ia que que ia acontecer, se acontecer? ele ia acordar. Então foi bem complicado essa época, né? E acho que foi machucando. Eu sempre fui uma pessoa assim, quietinha por E fora, resiliente, né? mas por dentro tava batendo. Então, o tempo passou, ele voltou para casa, graças a Deus vivo, né, mas com essas condições. E acho que depois de tudo que tinha acontecido, foi também um impacto emocional tão grande, que a gente, por instinto de sobrevivência, tende a se afastar. Então eu De hospital, de clima exatamente. de hospital, Sim, né? O tema começa a se associar a experiências que foram muito pesadas. sim, pois é. Aí eu, sabe, me afastei disso, falei: "Ah, cara, não é pra mim", sabe, tipo, deixa pra lá, deixa guardadinho aqui dentro. Uhum. Você tenta engolir. E foi mais ou menos isso, Mas aí não sabe. dava, porque chega uma hora É, que quando é sonho de verdade, aquilo tem que sair, tem que se realizar, não dá para guardar para sim, sempre dentro do coração. não dá. E aí você veio, você resgatou isso, ressignificou e veio pro foco ali em reta final, que é muito gostoso e mas é muito intenso Ai, e não surreal. rolou. Aí beleza, não rolou a aprovação. E aí qual foi o próximo passo? Matricular no foco, de fato, na turma completa. Vir pro preparatório completo. Foi, assim, surreal. Não tinha rolado, mas a minha mudança foi tão drástica na reta final, tipo, as notas que eu tirava no simulado e a minha evolução na UERJ, que eu fiquei: "Cara, o que que aconteceu?", sabe. Eu sei que tem a minha parte, mas também é inegável a parte que o curso tem nisso, né. Tipo, os materiais, tudo, gente, só quem viveu sabe. E e eu falei: "Cara, eu preciso muito matricular aqui", a gente deu um jeitinho lá em casa, tipo, a gente conseguiu. E foi isso, eu comecei com todo o gás, né, aqui com vocês. E aí como é que foi esse ano? Tipo, que desafios você enfrentou? Que avanços a mais você teve nesse ano? Enfim, conta um pouquinho. A pandemia, né, gente. Esse foi o Foi desafio. desafio. É, foi assim, o começo foi muito bom, que era um curso novo e eu estava conhecendo pessoas realmente comprometidas com o trabalho, né, tipo, o curso é surreal. Até que chegou a pandemia.
lockdown, cabeça, Sim. né, rodou ali, passava tudo Sim. e nada ao mesmo tempo, porque tinha hora que a gente sentia um vazio imenso da entrega do controle absoluta. Por outro lado, a gente queria se manter firme, a gente queria um ajudar o outro, a gente ficava inventando live, a gente ficava se segurando muito. Eu acho que a pandemia foi um momento de muito fortalecimento para a gente como time, porque a gente realmente precisava encontrar uma forma de fazer o elo permanecer forte, apesar da distância física e das perdas e dos medos e das inseguranças que estavam muito presentes, né? E o inimaginável aconteceu. A gente foi time ali, sabe? A gente conseguiu. Entre altos e baixos, a gente redescobriu uma forma de se conectar. Eu lembro Muito, muito, quantas muito. vezes a gente se falava por WhatsApp e trocava, e você cada vez mais próxima, mais aberta a se autodescobrir, a trocar. Uma coisa muito linda que a Osana sempre teve era sempre agradecer por cada coisinha, sabe? Tipo, achei isso muito Impossível. legal, foi uma iniciativa muito boa, essa aula foi incrível, sempre agradecer e não partir do princípio, tipo assim, tá subentendido, agradecer e sempre compartilhar as pequenas vitórias ao longo do caminho. Ai, Não era só reclamar, porque tem os sim. momentos que a gente vai reclamar, isso é normal, né? Duvidar, tá insegura, mas também compartilhar as pequenas vitórias. E a pandemia, cara, foi terrível, mas o que que te segurou ali, tipo, no dia a dia, né? O que que foi assim de você falar, cara, eu não vou desistir, porque você já tinha desistido uma vez, então talvez em algum momento ali tenha passado por, cara, sei lá, toda hora dá alguma coisa errada. E o que que te segurou? Nossa, tantas coisas. Mas, além da minha fé, da minha convicção, né, de que quando você sabe, que você tá fazendo o que tem pra ser feito, eu acho que nada, assim, te faz tirar do caminho. E realmente sabia que ali era a minha hora, pra eu estar ali exatamente naquele momento. Então, que eu não estava atrasada em relação a nada na vida, né. E os laços que a gente criou na pandemia foram surreais. Nossa, eu lembro das nossas reuniões do sextou que vocês Não, a faziam, gente inventava era coisa. só pra gente estar ali juntinho, de você cobrando a gente nas aulas, falando os nossos nomes. "Ei, cadê você? Fulano", cantando pra gente. Então ter esse apoio do curso foi, assim, sério, surreal mesmo. Dos treinos também, ioga, psicóloga. Essa constância, né, que vocês faziam, ajudavam a gente a manter, foi muito bom. E o que mais me fez ter perseverança, realmente olhos de fé, foi uma frase que um dia você falou pra mim e eu nunca mais esqueci, que foi tijolinho por tijolinho. Então, tipo, estava muito difícil na pandemia, mas todo dia eu ia lá e pegava um tijolo. Tinha dias que, tipo, eu botava 10. Tinha dias que eu botava 50, tinha dias que eu botava um e botava, tipo assim, com Aquele muito tijolo assim, meio barro, meio tijolo, né? esforço, mas, tipo assim, eu botava, sabe. Uhum. Então eu falei: "Cara, uma hora isso daqui vai ter se transformado em alguma coisa". Então acho que foi um ano de base, de consolidar base em tudo, né, que eu precisava. E ficar Então forte. Tinha que aguentar. exatamente. Eu acho que era muito isso, né? 2020 foi aquela coisa assim, cara, segura. Tipo, se a É, gente tivesse no tijolinho por tijolinho, já era tipo assim, uma pois salva de é, palmas, porque tava muito difícil. estava muito complicado. E aí, ainda em 2020, falando especificamente da UERJ, não teve vestibular. 2020 passou inteiro, tinha tido, dia 5 de dezembro de 2019, o vestibular 2020, que foi o que a Nath Vieira foi aprovada em primeiro lugar, né? A gente teve 24 aprovados, tava uma celebração gigantesca no time. A gente foi para 2020 cheios de expectativas de que ia ser o ano, e E aí a nada. vida veio e falou: calma aí, não é do teu jeito. A vida é o que acontece enquanto a gente faz planos. Segura tua onda aí. E aí, 2020 inteiro,
simplesmente não teve vestibular da UERJ. A gente só foi fazer o vestibular da UERJ 2021, dia 17 de julho Surreal. de 2021. Na Surreal. verdade, é 18, falei besteira. Dia 18 de julho de 2021. O último tinha sido dia 5 de dezembro de 2019. Ou seja, foi gravidez de elefante. 19 meses entre um vestibular e o outro. E. Falando assim, nem acredito. Não, assim, Cara, eu vivi isso. cara, é igualzinho a mim. Eu fico assim também, eu falo, peraí. 19 eu meses. fico novamente contando, sabe? Tipo assim, É. fazendo minha matemática eliana dos dedinhos, porque Aham. é um negócio real. E eu fui, eu tava. A gente é assim, quando a gente tiver, sei lá, daqui a 20 anos disso tudo, vai ser engraçado a gente contando assim, igual nossos avós contam coisas do passado, vai ser a gente Aham. falando, gente, eu fui, eu tava, você lembra? Aquele. Surreal. É surreal. Mas sobrevivemos, graças a Deus. E aí rolou esse vestibular da UERJ em julho. Teve Enem no meio do caminho, né? Teve a UERJ 2021, que era ainda, enfim, aquele rolo lá dos 19 meses. E aí não rolou de novo. Mas o que você sentiu, assim, como é que você avaliou dentro do contexto da pandemia, adiamento, mudança digital e o cacete a quatro? Como é que você avaliou seu desempenho até aquele momento? Não, como você falou, não rolou. Mas eu acho que em 2021 eu tinha colhido todos os frutos de 2020. Eu tinha criado muita base. Então, eu tinha feito a prova com aquela esperança, né? Porque eu sentia um pouco preparada. Um pouco não, me sentia preparada. Não absurdamente, tipo, confiante, porque eu sabia que ainda tinha muitas coisas a serem lapidadas em mim de acordo com os resultados, né? Uhum. De simulados e tudo mais. Mas bateu um desânimo quando aconteceu. Porque sempre dá aquela esperança, Tava né? tão perto, né? Pois é. É, eu cheguei aqui 50. É. Foi 50 com 9 na redação. E eu fiquei tipo, cara, mas o que que falta? E aí, o Sabe? que faltava? É. Qual foi essa virada, Zana? Porque uma coisa engraçada, entre aspas, né? Entre o vestibular, o ERJ 2020 e 2021, a gente teve a gravidez de elefante. 19 meses e uma pandemia. Bizarro. Mas entre o vestibular que rolou em julho de 2021 e o da sua aprovação, foram só 8 meses. Foi parto prematuro humano. Foram 8 meses. Então, assim, você tinha que chorar o que cabia, você tinha que ficar frustrada com o que tinha, reavaliar tecnicamente o que era preciso, essa pergunta, né, do que ainda falta. Então, você tinha 8 meses para viver o que tinha para ser vivido, né, de reavaliar tecnicamente o jogo, o que você tinha que manter e o que você tinha que mudar, chorar o que cabia, enfim, transformar realmente aquele resultado do ainda não bati na trave em uma nova oportunidade. E foi o que você fez. Então, assim, a galera que tá ouvindo agora e que talvez tenha vivido em 20 de março, o que você viveu lá no 18 de julho e agora tá olhando para essa próxima provinha que tá chegando, dia 4 de dezembro, quando falar isso até eu arrepio. Os calouros. Futuros calores de Muito fácil. Osana. O que você fez que essa galera tem que fazer? Assim, como é que foram esses meses, esses 8 meses, em termos de catar os cacos e ir pra cima? Nossa, é até difícil, né? Porque você só falando agora que. A ficha cai, né? Exatamente. Mas eu acho que eu realmente virei, assim, uma fominha dos meus erros. Cara, eu comia o meu caderno de lacunas, Calçou a sandália basicamente. rosa neon da humildade. Que, nossa, eu acho que é basicamente esse estudo. Abre o caderno de lacunas, faz simulado, primeiramente. Abre caderno de erros. Pega tudo que você errou. Conteúdo, atenção. Autodiagnóstico. Gente,
Sério, No começo é insuportável, parece chato e inútil. é o Mas futuro do depois que você, Brasil, autodiagnóstico. mas depois que você entende a finalidade daquilo, o jogo vai Sério. para outro estado de Eu não sei maturidade. como alguém estuda sem autodiagnóstico. De Sim, verdade, eu não sim. sei. Estão ouvindo, né, bando de filha Gente, da putinha. pelo amor de Deus, 2022. Sério, e era isso. Era lei. Eu podia ficar a segunda a tarde inteira. Eu podia ficar mais de 5 horas ali no autodiagnóstico, mas eu não pulava essa etapa, sabe? Ia trabalhar em cima dos É, erros mesmo. o que era conteúdo eu pegava, marcava lá, sentava e estudava conteúdo. O que era isso, atenção, ia lá e botava no meu caderninho de lacunas. Lacunas. Aham. Inclusive, seguia a dica da Bia Polônia através do vídeo dela aprovada na MedUERJ antes de Sempre mim. revisar o É, anterior antes de colocar uma próxima sim. informação. Gente, e era basicamente isso, sabe? Sabe o que você sempre fala, arroz e feijão bem feito. Não tem esse negócio de método É. 3x, M5000, Não. o cronograma mágico do Revisão de pônei. 1 em 1 semana. Não, do pônei, entendeu? Cor-de-rosa. Tipo, É, bom arroz e feijão bem feito, com as ferramentas certas, com sim, Bepantol bem passadinho, entendeu? Ralador XXG, sim. fortalecendo o emocional sempre, Muito, muito, se muito. empoderando dos seus resultados, sem ficar olhando para eles como coincidência, sabe? Ou com teimosia. Ai, porque Uhum. eu não sei que eu faço tudo e o resultado não cresce. Tiro tudo da boca, cara. E calça a sandália rosa não da humildade. A gente nunca fez tudo. Quando você fala que você já fez tudo, na verdade é como se você estivesse dizendo que não te resta mais nada a fazer. E sempre resta, né, Rosana? Sempre. Sempre tem, Sempre gente. tem alguma coisa a aprender. E uma coisa muito interessante que a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista começar é que a Usana estava falando: nossa, que bom que a entrevista está acontecendo agora, que a gente está em final de período, e nossa, a gente está tão exausto, está tão pesada a faculdade. E eu queria muito que você falasse sobre isso agora, porque em muitos momentos do vestibular de medicina, eu tenho certeza que o sentimento não foi muito diferente do que está sendo agora, com Sim. você já lá realizando seu sonho. E não é menos sonho, e você não está em nenhuma hipótese questionando se, será que eu deveria estar aqui mesmo? Será que é para mim mesmo? Como a gente sabe que enquanto estamos no vestibular, a gente questiona, né? Na É. hora que o bicho pega, na hora que o calo aperta, na hora que você toma uma sequência de 3 boxes na cara de um simulado, você questiona: será que é pra mim? Acho que eu vou desistir. Eu estou vivendo no limbo porque eu não consigo ser feliz, porque eu só vou ser feliz depois que eu entrar na faculdade. Ah, O que você tem pra dizer sobre isso? nossa, isso que você falou é real. Realmente veio no tempo certo. As, os- as primeiras semanas são incríveis. E, de fato, a faculdade é muito incrível, gente. Sabe aquele suor que vale a pena? É um caos, mas vale muito a pena. Só que a felicidade não começa quando você passa, né? E eu Uhum. aprendi muito isso no vestibular, aqui no Foco. Então, a gente ter essa consciência, sabe? De que cada momento é um momento e de que você tem que ser fiel ao pouco também, né? De que. Como posso falar? Tô branca. Não, mas eu tô entendendo o que você tá falando. É aquela Sabe? coisa do tipo assim, não fique achando que a felicidade é só o pote de ouro depois do É, arco-íris. Porque, assim, por exemplo, o exatamente. dia da sua aprovação Exatamente. foi uma felicidade Aham, episódica, foi o pote de ouro depois do foi. arco-íris, mas, cara, se a gente não for capaz de encontrar felicidade nos dias comuns, no ordinário, se a gente tiver realmente entregue o nosso poder de ser feliz somente ao extraordinário, a gente vai ser muito pouco feliz. Sim. Porque os nossos dias, a maioria dos nossos dias são dias comuns, cara. Então, assim, dar risada com uma pessoa que tá ali do teu lado, que tá passando um perrengue contigo. Cara, ser grata porque alguém fez uma gentileza no seu dia, Uhum. né? E no meio disso,
reclamar um pouquinho para aliviar o estresse, sem prejudicar ninguém, sem sacanear ninguém, mas dar uma aliviada no estresse, né? Do, tá difícil, putz, tá foda, né? Tá tudo bem, né? Faz parte, mas a gente tem muito um lema aqui que é o ser feliz no caminho. E até que você experimente isso, parece palhaçada, mimimi. Ai, que palhaçada, Carol. Como que eu vou ser feliz no caminho sendo vestibulanda de medicina? Cara, eu sou um estorvo para os meus pais, eu não realizei nada até aqui, eu não consigo confiar em mim, meus amigos já passaram, parece que tá todo mundo no mundo mágico de Bob, só o vestibulando de medicina tá se fudendo. Só que não é assim, porque problemas, Não dias mesmo. difíceis, ralação, a gente vai ter sempre, mesmo quando a gente estiver plenamente vivendo nosso sonho. Com Você lá na certeza. faculdade de medicina tá acabada no final do período, e isso não faz não ser maravilhoso. Só tá difícil, como tá difícil para muita gente que tá hoje fazendo vestibular de medicina. Então, às vezes, eu acho que é muito mais importante a gente mudar a nossa mentalidade de como a Uhum. gente enfrenta os desafios do que simplesmente ficar na esperança infantil de que um dia não teremos mais problemas nem desafios. Não, Cara, é uma enquanto tem fase. vida, cara, é eletrocardiograma, ó. É assim mesmo. Não tem jeito, né? Acho que é muito isso. Como é que foi, Osana, para você olhar para aquele finalmente olhar para aquele resultado da prova da UERJ do dia 20 de março? O que que você colheu ali? Tipo, que nota foi essa? Que resultado foi esse que você falou assim, cara, chegou minha hora? Não, foi, gente, surreal. Foi realmente o que você falou. A felicidade, de fato, é muito grande, mas eu aprendi no vestibular que não era só isso, sabe? É um sentimento de, caramba, é muito bom, mas eu não sou feliz só por causa disso, sabe? Minha felicidade não começou agora, já tinha antes. Então é uma sensação muito gostosa, porque do nada a vida muda. É, É no de repente, sabe? De repente. seu nome tá ali, tudo muda. E foi inacreditável, porque eu até estava conversando com a Gabi, que também é aprovadíssima, maravilhosa na FRJ. A gente, enquanto vestibulandos aqui no Foco, a gente, claro, tinha muita esperança do treinamento que a gente recebia, mas a gente tinha aquele leve pessimismo de que quando a gente passasse, ia ser na última chamada da última lista de espera. E não foi assim com a gente. Então, tipo, chegar ao nosso finalmente é muito gostoso. É uma sensação, assim, indescritível, é muito gratificante. Você vê É que uma valeu tudo sensação a de dever pena. cumprido. Poxa, demais, demais, demais. E a alegria de falar isso para aquele pai, para aquela Gente, mãe, para surreal. aquele Minha mãe noivo. fala até hoje. Minha mãe passa na esquina e fala: "Ai, minha filha faz medicina na UERJ". Estou tão feliz. Mas é muito gostosa a sensação. Muito boa. E, Osana, você lembra de cabeça aí qual foi o resultado que você fez na UERJ? Acertos e nota de redação? Que você sabe que quando você assistia a entrevista tinha sempre esse momento que você quer saber, meu Deus, quanto Aham. essa pessoa fez para ser aprovada? Essa é a minha meta. É, eu fiz 91,5 na média, 55 questões e acertos e 9 na redação. E ali parece que tudo passa a fazer sentido, né? Muito. Ah, eu tinha feito 50. E eu me perguntei, meu Deus, mas eu estava tão pronta, cheguei tão perto e ainda não foi. Será que eu vou ter mais lenha para queimar? Será que eu ainda tenho que aprender? Será que eu vou conseguir realmente performar melhor na próxima oportunidade? E deu certo. Então, Sim, a dúvida pode existir, a insegurança, como eu falei, o medo, tá tudo bem, tipo, faz parte. Mas, cara, é persistir, né? com certeza. E, e o resultado vem, como veio para você e veio para todos os seus outros colegas que estão lá, né? Aham. Como é para você estar numa universidade em que você tem tantos amigos, que colegas que você já fez aqui, pessoas que, enfim, se tornaram agora parte da sua vida. A UERJ tem essa característica, né, de ser menorzinha, de ser mais acolhedora. Muito. O UP é um sonho em termos de saúde pública, né? Falando em termos da população como um todo, mas falando também da formação de vocês como médicos. Aquilo é
Cara, incrível. Como é pra você viver tudo isso no dia a Nossa, dia? é família, de verdade. É indescritível a sensação de passar, mas você passar, sabe, com a galera é muito bom. E é realmente, eu acho que eu tô no lugar que era pra eu estar, sabe? No tempo Uhum. certo, no ano certo. Eu não gostaria que tivesse sido em outros anos, porque eu sabia que eu tinha muitas habilidades emocionais para trabalhar também. Que talvez se eu tivesse passado antes, eu estaria passando muito perrengue na faculdade, no quesito emocional, sabe? Que o vestibular tanto treina a gente, tanto ensina a gente também, e de vida. Você tá se preparando pra ser médica, né? Exatamente. E a gente sempre falava isso aqui porque a gente acredita de verdade. Se preparar para ter o direito a ser a médica do plantão, responsável por tantas vidas e tantas outras pessoas, ser a dona do bisturi no centro cirúrgico, demanda muita responsabilidade, não Muito. só na parte técnica, mas também na parte emocional. E eu entendo quando você fala isso, porque eu vejo o quanto você internalizou essa reflexão, Uhum. né? E é por isso que eu sei que você vai ser uma médica muito, muito Ai, incrível, muito amém. incrível. Vai sim. E vai sim, muito porque a UERJ vai te formar assim, mas muito também por tudo que você abriu o coração para aprender ainda como uma vestibulanda de medicina, né? Porque não é uma etapa pouco importante da vida e definitivamente vestibular de medicina não é um limbo, viu? É um Não, momento de gente. muito aprendizado, como a Usana disse, de muito desenvolvimento de habilidades. E se você não está enxergando dessa forma, mude a sua mentalidade. Porque quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente também consegue mudar a nossa percepção sobre a nossa realidade. E aí as coisas começam a entrar num outro patamar. Usana, tem jornada chegando agora, dia 14 de Ai, setembro, gente. dia do meu aniversário, estreia da jornada da aprovação MED-UERJ 2.0, porque é o terceiro ano do vestibular da UERJ nesse modelo pandêmico, né? Exame único, redação, que foi o que te aprovou, vai ficar na tua história para sempre. E muita gente tem ainda suas questões, seus medos, seus anseios, né? São novos livros esse ano e a jornada é um momento muito gostoso de juntar todo mundo, quem é time, quem não é, quem tá no mesmo rolê de vestibular de medicina. E você participou da última Claro jornada? que eu participei. Eu sei, mas conta, como é que foi? Tipo, você acha, pra galera que tá meio assim, ai, não sei se vale a pena, 3 noites, 7 da noite, muito cansativo, tipo, como é que foi? Gente, vale muito a pena, porque não é você sozinho e você vê que tá todo mundo com o mesmo propósito, todo mundo com o mesmo foco, né. Então, ali abre a sua mente pra muita coisa e até pra gente que fazia parte do curso mesmo, que estava, eh, tendo contato no dia É a um momento dia. de boom, Exato, né? até a gente, tipo, que tá recebendo essa formação de vocês aqui, a gente também é super impactada, a gente tem vários Insights. viradas de chave, nossa, surreal. Então, Ou gente, seja, venham, participem da é muito bom. jornada. E aí, Osana, eu queria muito que você fizesse aquele momento. Você que assistiu tantas entrevistas, você sabe o que Gente, virá. Aquele momento de olhar para a câmera e deixar uma mensagem para os seus amigos. Por exemplo, você lembrou a Gabi aqui, Gabi Blanco. ai, amiga, eu Beijo, te amo. que está fazendo medicina na UFRJ, passou um pouquinho antes de você, né? E você sabe como é esse sentimento de ver os amigos passando até que chegue a sua hora, reta final, tem essa pegada do agora é a hora, mas também o frio na barriga aumenta monstruosamente. Parece que o diabinho começa a falar mais alto e acender tudo aquilo que ainda falta, como se fosse impossível dar conta. Ai, porque agora são poucas semanas. Ai, porque se eu não fiz até agora não vai dar mais. E você sabe que dá, você viu Dá. que dá. Então, eu queria muito que você olhasse para aquela câmera como se você estivesse olhando no olho de uma amiga, que você tem suas amigas que ainda estão aqui ralando, buscasse falar para elas o que você realmente viveu e acredita de como tem que ser uma reta final UERJ, em termos de postura, em termos de mentalidade, em termos de aproveitar as aulas, os materiais, os simulados, tipo, com que cabeça, com que sentimento você acha que quem hoje quer muito ser seu calouro na Med-UERJ tem que encarar esse período de reta final? Fala pra Ai, que galera. responsabilidade. Vai.
Eu acho que esse momento pré-prova é muito especial pra gente, né. E tem vários gatilhos, gente, é normal, todo mundo tem. Não conheço uma pessoa que tenha passado que não tenha tido um surtinho, tá tudo bem. Mas uma coisa que me marcou muito no ano de 2020 foi sobre ser fiel ao pouco. Então tá tudo bem se você não estudar 12 horas por dia, porque isso é a maior mentira do mundo, pelo amor de Deus. Mas seja fiel ao pouco, seja fiel ao seu tijolo, ao seu acabamento da sua casa, seu prédio, do seu fundamento, porque vai dar certo, sabe. E uma coisa que você falou muito na nossa última mentoria, antes da gente passar, foi que o lápis é um bisturi. Então, a sua formação Nossa, médica sério, porque nossa, essas coisas nunca são planejadas na mentoria, elas vêm, né? aham, Então, elas são tão fortes para mim como para vocês. mudou a minha vida e tem mudado a minha vida na faculdade, isso que você falou. Às vezes você tá estudando uma coisa chata que você lembra: "Cara, o lápis é um bisturi". Eu não vou ser médica, eu não vou ser cirurgiã ou qualquer outra especialidade só quando eu receber lá o meu diploma, o meu CRM, mas eu sou a partir de agora. Então, cada vez que pegava para fazer um simulado, eu pensava: "Cara, isso daqui é um bisturi, isso daqui é a vida de uma pessoa". Não significa que você não pode errar, mas que se depender de mim, tudo vai dar certo. Nenhum cirurgião entra numa sala de cirurgia falando: "Ah, tá tudo bem, se essa pessoa morrer hoje, tá tudo bem, se eu não passar nessa prova, tá tudo bem". Não, fala: "Cara, se depender de mim, eu sou a Med-Erd, eu tô lá dentro". Porque a gente não controla as circunstâncias externas, né, mas a gente controla a forma com que a gente pode lidar com isso. Então, sejam fiéis ao pouco, eu sei que tá pertinho, mas vai dar tudo certo. E vai acontecer no Vai. tempo certo também. E ela tá aqui para provar, gente, que nem só de riucas os aprovados da Med-UERJ são feitos. Somos todas Sângelas, cada uma com a nossa história, cada uma com a nossa dificuldade, cada uma com a nossa trajetória. E a jornada também fala muito sobre isso, né? É uma jornada, né, Osana? É uma Certeza. jornada, de vez em quando o combustível do foguete parece que vai acabar. Tem hora que os botões começam todos a pifar, e cadê o comandante? E desgovernou. E aí, de repente, no meio de tudo isso, a gente vê uma luz assim e fala: opa, ó o planeta ali, ó para onde eu vou. E aos pouquinhos as coisas vão, enfim, vão se entrosando, né? A gente vai começando a ter mais clareza do que a gente está buscando. E quando a gente pensa que não tem mais força, a gente descobre que ainda tem uma força imensa. E eu acho que a reta final também é muito sobre isso, né? Muito, muito. Cara, a gente encontra a força onde a gente acha que não tem mais. Não é mais tempo pra fofoca, não é mais tempo pra mimimi, não é mais tempo. E quando eu falo mimimi, não é o mimimi do fingir que não tem um problema. É tipo o mimimi de quando não adianta mais só ficar reclamando, né? Você já idealizou o problema, você já lidou com o problema e você tem que dar um passo pra frente para constituir aquilo como uma solução. Como eu falei, problemas todos vamos ter sempre, em todas as fases da nossa vida, mas não adianta ficar só focando no problema, né? Então, quando você começa a colocar a energia no lugar certo e não abre negociação com fracasso, que foi muito sobre isso que a Osana falou e foi lindo, se desistir não é uma opção, né, Osana? Não A é, não é. gente não tem outro lugar a chegar. Com certeza. Galera, espero muito que vocês tenham gostado da entrevista da Osana. Estreia emocionante. Ela fala baixinho, assim, e toca o coração da gente, né? Parece que ela tá sussurrando, assim, no nosso ouvido, assim, do tipo, vai. E é isso. Vamos Vamos, todos. Ela tá gente. esperando vocês lá. Eu vou estar daqui também, do teu lado até o final, feliz. No seu caso, até depois do final, Ai, feliz. escrevam no caderninho de vocês, turma 2028, Boa, tá? isso, turma Eu fiz isso no 2028. meu, Muito bem, 2027. muito bem. Turma 2028, que é quem vai entrar nesse vestibular da UERJ 2023, viu, gente? Só para vocês já irem se ambientando com as nomenclaturas. Venham. Venham. E a gente está esperando vocês na jornada de 14 a 16 de setembro. Quem ainda não se inscreveu, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aliás, deixem curtidas na entrevista da Osana, perguntas, Gente, dúvidas, que eu tenho certeza que ela vai responder com o maior vou responder carinho. todo mundo.
Isso aí. Galera, beijo enorme. Vamos fazer aquele beijo tchau assim, menininhos? Então vamos. Beijo, galera. Tchau, gente. Tchau.